Agora, eu queria dizer para você que quando você olha para a palavra tempo na Bíblia, você vai encontrar pelo menos 3 palavras diferentes, bem específicas. Então, a primeira medida de tempo que a Escritura conhece é uma medida chamada aion. E aion tem a ver com a questão de um tempo que você não mede, ele não tem princípio, ele não tem fim. O aion é o tempo das coisas que não dá para mensurar. O tempo de Deus, Deus é eterno porque Deus vive nesse aion. E só Ele vive nesse tempo chamado eternidade. Nós não conhecemos esse tempo porque nós não fomos para lá ainda. Mas um dia todos irão. É um tempo que não tem começo, meio e fim. Deus habita nessa eternidade. O Deus que é eterno, que habita nesse tempo, Ele criou o universo. E ao criar o universo, Ele estabeleceu para o universo um tempo cuja duração do universo é marcada e delimitada. Delimitada e marcada por prazos, por tempo de cronometragem, horas, dias, horas, minutos, segundos, dias, meses e anos. Então o universo tem começo, teve e terá um fim. E esse tempo que nós vivemos no universo criado por Deus é o tempo que a gente chama de Cronos. E esse Cronos é aquele tempo que a gente vive. Nós vivemos esse Cronos o tempo inteiro, em cima do relógio, com prazos de entrega, com prazos de compromisso. O Cronos é o tempo que nós temos, e geralmente esse tempo é curto, né? A Bíblia diz, lá no Salmo 90, que esse tempo, ele é comparado à eternidade, é um sopro. E alguém escreveu sobre esse tempo humano, dizendo algumas coisas importantes sobre ele. Lá no Salmo 90, você vai encontrar essa afirmação do tempo Cronos. Como ele é passageiro, como ele é rápido. E se a gente não tomar cuidado, a vida vai passar e a gente não fez as melhores escolhas. Ele diz assim, falando para Deus: de fato, para ti, 1000 anos são como o dia de ontem que passou e como as horas da noite. Esse aion é para Deus, 1000 anos são como um dia, e um dia são como 1000 anos. Agora, ele diz assim: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como uma lamentação. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos cheios de sofrimento, difíceis, porque a vida passa depressa e nós vamos. Então, olhando para o tempo de Deus, a coisa parece que não passa. 1000 anos como um dia como 1000 anos. Agora, para a gente, a coisa é cruel. O tempo corre, né? E alguns vão chegar a 70 anos, outros a 80, quem sabe a 90. Mas o melhor desses 80 a 90 e um pouquinho mais na hora extra, vão ser dias difíceis. Vão ser dias de limitações. A grande pergunta é, se eu sei disso, né, e ninguém pode se enganar, porque realmente é assim, tudo bem, qualidade de vida, tudo bem que a gente pode ter uma velhice muito mais saudável que as antigas gerações, é verdade. Só que a gente não pode evitar alguns sinais claros do envelhecimento que não tem jeito, a genética realmente vai marcar. A pergunta é, como que eu posso aproveitar bem então esse curto período da vida? E ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração seja sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, ou ensina-nos a viver os nossos dias, para que a gente tenha um coração sábio. A pergunta: como? Se o meu tempo cronológico é limitado, como é que eu vou ter um coração sábio? É aí que a gente entra no outro tempo, no terceiro, que a Bíblia descreve, que é o tempo Kairos. Esse tempo não é mensurável, ele não é como Cronos. A palavra Kairos tem a ver muito mais com a entrada de uma possibilidade divina na impossibilidade humana, o que a gente chama de milagre. O milagre da graça de Deus no mundo. São aquelas coisas que de repente acontecem, você nem estava esperando,
Parece que as coisas jamais sairiam do lugar, as coisas não iriam mudar, e de repente Deus surpreende você, trazendo uma coisa absolutamente nova, que você dizia, é impossível, e Deus tornou possível. A cura de uma doença, a transformação de um filho com problemas, a volta de uma pessoa que foi embora, a restauração de um casamento, quando tudo parecia perdido. Isso é milagre, isso é kairos, é a oportunidade de Deus nesse tempo limitado, escasso e rápido que nós vivemos. E nesse aspecto, Deus é capaz de reverter qualquer cenário, porque Ele envia essa oportunidade, esse kairos, constantemente para a nossa vida. E por isso Salomão diz assim, no texto que a gente leu no começo, há um tempo certo para cada propósito. E o tempo todo, ou no texto inteiro, a palavra tempo que ele usa lá é kairos. E aí você vai entender o texto agora. Toda vez que eu li aquele texto, Salomão dizia assim, há um tempo certo para cada objetivo, para cada projeto. Ele vai dizer assim, há um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de fazer paz, um tempo de viver em guerra, um tempo de abraçar, um tempo de se afastar de abraçar, um tempo de amar, um tempo de odiar, um tempo de chorar e um tempo de dançar. E eu me perguntava, como assim tem um tempo de guerra? Como assim tem um tempo certo para odiar? É estranho. É que na verdade na colocação de Salomão, não é que Deus determina que há um tempo para haver guerra no mundo, que Deus determina que há um tempo para as pessoas se odiarem, que há um tempo de destruírem em vez de construírem, que há um tempo de se afastarem umas das outras em vez de se unirem. O que ele usa lá é a palavra kairos. O que ele está dizendo é, existe uma oportunidade para cada coisa. Então a escolha é sua. Você quer amar? Ou você quer odiar? Você quer viver em paz? Ou você quer viver em guerra? Você quer construir? Ou você quer destruir? Você quer fazer as coisas nascerem? Ou você quer levá-las à morte? É esse o sentido do texto. Isso muda completamente a visão da vida. Porque essas antíteses que ele coloca no texto lá, falam mais de uma opção consciente do nosso tempo ou oportunidade. Sendo assim, o que Deus deseja para mim e para você é que nós usemos o nosso tempo ou oportunidade para amar, para construir, para ajuntar, para viver em paz. Nós temos a oportunidade que Ele nos dá para mudar os cenários da nossa vida.